Olá, meu nome é Ricardo, sou bacharel em matemática pela UFSC e nesta apresentação eu vou falar sobre o meu tema de estudo, os espaços de Lorentz e a interpolação de Marcinkiewicz. Este trabalho foi orientado pelo professor Paulo Mendes de Carvalho Neto e fomentado pela UFSC, com uma bolsa de iniciação científica. Os espaços LP possuem um papel fundamental na análise harmônica clássica, já que nesses espaços a norma de uma função pode expressar muitas de suas propriedades quantitativas. Além disso, visto que muitos problemas dessa área de pesquisa consistem em provar a limitação de operadores, existe um interesse natural de desenvolver uma teoria poderosa o suficiente para garantir estimativas de limitação. Talvez um dos maiores avanços nessa direção foi realizado no trabalho de Marcinkiewicz. Neste pequeno artigo, Marcinkiewicz fez breve comentário sobre o teorema de interpolação que hoje leva seu nome. Posteriormente, alguns matemáticos se empenharam em estender o resultado de interpolação descoberto por Marcinkiewicz para os espaços de Lorentz, os quais são uma generalização natural dos espaços LP. Entre as contribuições mais significativas, podemos citar Zygmunt, Steinweiss e, mais recentemente, Liang, Liu e Yang. No que se segue, discutiremos alguns resultados que estudamos nesse artigo de 2011, visando mostrar quais técnicas os autores usaram. Primeiramente, introduzimos a teoria do rearranjo de funções. Dada uma função mensurável f, existem dois objetos fundamentais associados a ela, a função distribuição, de equação 1, e o rearranjo não crescente, definido na equação 2. Essencialmente, o rearranjo não crescente é construído para ter uma propriedade, ser equimensurável à função f. Usando o teorema de Fubini, e por isso é importante pedir que x tenha medida sigma finita, vemos que a norma LP de uma função é determinada pela sua função distribuição, veja a equação 3. Logo, f e f' possuem a mesma norma LP. Mas, pelo teorema anterior, f' é uma função mais fácil de se trabalhar, já que está definindo os reais não negativos, é não crescente, não negativa e continua pela direita. Assim, faz sentido pensar a norma LP de f em termos da norma LP de f'. O mesmo vale quando p é igual a infinito ou quando pensamos em LP weak. Isso nos leva a definir os espaços de Lorentz como se segue. Da equação 3, vemos que LPP é igual a LP, e da equação 4 temos que LPQ é o LP weak, quando Q é igual a infinito. Os espaços de Lorentz podem ser pensados como uma variação natural dos espaços LP, devido ao seguinte teorema, que mostra uma inclusão similar à do LP no LP weak. Infelizmente, a função definida na equação 5 não é, em geral, uma norma, já que a desigualdade triangular vale a menos de um fator constante maior ou igual a 1. Na realidade, ela é uma quasi-norma, com a qual os espaços de Lorentz se tornam quasi-Banach. Uma vez que temos a noção de convergência em LPQ, podemos nos perguntar se existem subconjuntos densos nesses espaços. Em alguns casos, é possível colocar uma norma dos espaços de Lorentz, tanto no caso Q é igual a infinito, quanto no caso Q é finito. É sabido que as condições dos últimos dois teoremas são necessárias e suficientes. Com a teoria básica dos espaços de Lorentz, podemos falar sobre operadores nesses espaços. No que se segue, estaremos assumindo que se D é o domínio de um operador, então D contém f de x, D é linear e fechado por truncamento de funções. Um operador é quase linear se ele satisfaz a equação 7. Também definimos três classes de regularidade de um operador, tipo forte, tipo fraco e tipo fraco restrito. Para provarmos o teorema de interpolação de Marcinkiewicz, vamos precisar essencialmente de dois lemas. O primeiro lema é o resultado de extensão de operadores. Note que qualquer operador linear ou sublinear não negativo satisfaz a segunda estimativa da equação 8. O segundo lema é sobre a regularidade de um operador T. Se ele for de tipo fraco restrito, existe um alfa suficientemente pequeno, de modo que T, quando restrito a S0 de x, é limitar o de LP alfa para L que é infinito. Finalmente, podemos enunciar o teorema de interpolação de Marcinkiewicz para os espaços de Lorentz. Sob certas hipóteses, ele nos diz que um operador de tipo fraco restrito em dois pontos é, para índices P e Q, limitar o de LPR para LQR, quando restrito a S0 de x. Caso L seja finito e o operador seja regular, então podemos fazer melhor. O primeiro lema permite estender esse operador a um operador limitado. A ideia inicial da prova é decompor a função f em sua parte grande e sua parte pequena. Usando as propriedades do rearranjo não crescente, o segundo lema, conseguimos provar que a primeira desigualdade é válida. Agora, para estimar essas integrais, usamos desigualdades clássicas para núcleos homogêneos, como a desigualdade de Hard, e obtemos a segunda estimativa. O resultado segue definindo delta de modo que os termos a serem somados dentro do segundo colchete sejam iguais. Essa é a demonstração para P1 e R finitos. Os outros casos são bem mais simples e seguem, por exemplo, via uma passagem de limite em R. Dessa versão, concluímos a formulação em LP da interpolação de Marcinkiewicz. Aqui, certo cuidado deve ser tomado, pois permitimos que P0 seja igual a P1, o que antes não era possível. Para isso, pagamos um certo preço. Precisamos assumir que o operador é de tipo fraco nos endpoints, algo mais forte do que somente pedir que ele seja de tipo fraco restrito. Existe uma interpretação geométrica desse resultado. Se as estimativas de tipo fraco valem dois pontos, os quais possuem recíproco sobre ou abaixo da diagonal do quadrado de Riesz, então o operador é de tipo forte no recíproco de qualquer ponto no interior desse segmento de reta. Finalmente, podemos aplicar esse teorema para dar demonstrações mais simples para alguns fatos já conhecidos. Isso pode ser feito, por exemplo, com a prova da desigualdade Hardy-Liu-Sobolev. Dentre as referências, citamos esses artigos e o meu TCC, disponível no repositório da UFSC com o mesmo título dessa apresentação.